Você acha mesmo que a minha segunda gravidez foi igual à primeira? Fazendo yoga, nessa paz, nessa tranquilidade? Edição, troca a música e bota um heavy metal. Porque se eu pudesse botar em música como foi a minha segunda gravidez, foi heavy metal. Senta aí que lá vem história, porque como sempre aqui tem muita história e eu tô sempre conversando com vocês. Tá um super sol, um dia lindo, incrível. Aí você imagina assim, Nossa, segunda gravidez, eu tô mais experiente, vai ser super tranquila, vai ser super fácil, né? A gente assim pensa. mas é verdade, sabe aquelas histórias que nenhuma gravidez é igual? De fato, gente, nenhuma gravidez é igual, isso é verdade. E eu preciso dizer isso pra você, elas não vão se repetir. Pode ser que aconteça algo melhor, pode ser que aconteça algo pior. Mas no meu caso, cara, quando a gente tem um filho mais velho, muitas coisas acontecem com esse filho, é impressionante. E comigo não foi diferente, né? Eu tive uma gravidez planejada sim, muito desejada por mim principalmente. Talvez nem tanto assim pelo pai, mas por mim ela foi muito desejada. E no momento que eu achava que deveria ser. Mas como sempre, o irmão mais velho toma aquela presença, ocupa todos os espaços. E aquele tempo que você imagina romântico, que você vai se conectar com o bebê, que você vai cantar para a barriga, que você vai conversar. Gente, não acontece. Simplesmente ele não acontece. Várias coisas aconteceram na nossa rotina, na nossa vida. Eu acho que logo no iniciozinho da gravidez, por volta ali de umas 10 semanas, 11 talvez, eu descobri. Adoro quando passam os helicópteros, né? Pena que não é o meu helicóptero, né, que passa. Eu sou rica! Por favor, querido helicóptero, passe. Quer aguentar os cachorros, o amiguinho da casa do lado tossindo, é tranquilo, né? Mas o helicóptero é difícil, realmente. Estamos na natureza, afinal de contas, né? Não era pra passar helicóptero. Tchau. Beijo. Vai com Deus. Uma hora depois. Por volta das 10, 11 semanas, eu descobri que eu tava com hematoma subcoriônico. O hematoma subcoriônico, para quem não sabe o que significa o hematoma subcoriônico, vulgarmente falando, as pessoas chamam de descolamento de placenta. Porque nessa fase gestacional a gente nem pode chamar de descolamento de placenta pelo simples fato que eu não tenho uma placenta ainda, ela está em formação. Então, antes disso, tecnicamente falando, a gente chama de hematoma subcoriônico. Para alguns médicos isso é um problema, para outros nem tanto. Então, uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui logo de início, que dentro da medicina, né, pelo menos no Brasil, a gente tem trilhões de linhas, muitas opções, e você tem que escolher uma opção. Para a minha equipe médica, isso não era um super problema, mas fato que pela minha atividade de trabalho, e por eu já ter um filho mais velho, que isso não pode ser desconsiderado, eu tinha uma vida muito ativa, mas eu tenho uma vida muito ativa, mas um pouquinho agitada. Vocês imaginam essa vida muito ativa que vocês conhecem pelas redes sociais, Instagram e tal, blá, blá, blá. Então quem não me segue na rede social, por favor, ó, vai me seguir na rede social, vai aparecer por aqui em algum lugar da tela a minha rede social para vocês me seguirem. Eu imagino eu com essa vida super dinâmica de atividade física para mim, dando aula com um filho mais velho, né, com a dinâmica de um filho, já o Lourenço estava com 4, 5 anos, então super agitada, de vida social, festinhas, e eu precisava assim repousar um pouco, de pelo menos assim, a ordem era, Roberto, diminui o ritmo. isso foi bem difícil. Porque eu sou uma pessoa relativamente agitada, apesar de eu ter uma tranquilidade muito grande em meditar, em praticar yoga, eu realmente tenho um lado mais tranquilo em que eu me permito e que eu consigo sim parar para descansar, mas às vezes na dinâmica de mãe com outro filho fica bem mais complicado mesmo, até porque o Lourenço ele é uma criança que tem um dinamismo muito grande. Ele é uma criança que demanda muito fisicamente de você, energeticamente falando. Então eu tinha que correr, brincar, ir pra parquinho, ir pra festa. E eu sempre fui aquela mãezona de brincar muito. Então realmente pra mim foi um impacto. E a primeira coisa que eu tive que fazer é que eu tive que não treinar, né? Ficar sem treinar, ficar sem malhar durante esse período, para que esse hematoma se acomodasse. Hematoma é como se fosse um machucadinho realmente na região onde está tendo aderência da placenta, sabe? E se você fica ali gerando impacto
ou pegando muito peso nessa fase, realmente é como se não fosse colar essa parte ou que não fosse cicatrizar esse hematoma. E eu tive realmente que descansar um pouco, né? Então a minha opção realmente foi tocar a minha vida normal, continuar sendo mãe, continuar até trabalhando, mas eu tive que não treinar. Eu optei por não malhar nesse momento para realmente poder me recuperar desse hematoma subcoriônico. Esse foi o primeiro ponto da minha gravidez que já mostrou assim... Olha, mamãe, tá na hora de você parar e de você se conectar com essa gestação. Grávida da Mel, imagina, estávamos na Copa do Mundo. Segundo ponto da minha gravidez foi bem complexo, lembre-se. Primeiro ponto, hematoma. Hematoma já deu aquela medinho, aquela ansiedade. Fiquei bem estressada, não vou mentir pra vocês. Porque quando você entra com os hormônios da gravidez e você é uma mulher ativa, mulher que, né, treina e tal, e você toma aquele freio, assim, você pega, faz aquela rédea assim, grávida! Aí você começa a passar mal, começa a se sentir mal treinando, você já não consegue mais treinar como antes. Realmente, parar de treinar pra mim no primeiro trimestre foi algo realmente que, putz, cara, me deixou bem chateada. Então você imagina o meu humor. Eu sou uma fera de pele macia, cuidado garoto, eu sou perigosa, eu tenho veneno no doce da boca, eu tenho um demônio guardado no peito. Aí não satisfeito, estávamos vivendo uma tensão, porque na verdade o Lorenzo ele sempre me deu muito trabalho em relação às questões pedagógicas. Era uma fase que a gente não sabia muito bem o que ele tinha. A gente não conseguia ter um diagnóstico mais fechado, ele ainda era muito pequeno, mas o fato é que o Lorenzo tinha uma questão muito grande de dificuldade em ter um acompanhamento pedagógico normal e ele tinha uma grande dificuldade de falar. O Lorenzo começou a falar por volta dos 4 anos de idade, então muito próximo da fase que eu realmente engravidei da Mel. E isso é um dos motivos de eu ter demorado tanto a engravidar de novo, porque realmente não cabia na minha cabeça entrar outro filho com tanta demanda do Lorenzo. O Lorenzo ele tinha uma resposta muito agressiva, porque ele não conseguia se expressar, porque ele não conseguia falar, e como ele se sentia injustiçado, ou ele não conseguia expressar a opinião dele, e ele conseguia captar ou acessar a resposta, mas ele não conseguia se expressar, ele se expressava de maneira agressiva. Tivemos várias questões de saúde, aquela coisa, né? Primeiro ano de escola, tal dia pra escola, porque a criança não vai pra escola. Então tudo isso me fazia assim, cara, eu sou nova, eu tenho muito tempo para ter o próximo filho, não preciso engatar um no outro, nunca foi uma ideia. Eu estava relativamente satisfeita com essa maternidade. E quando eu engravidei da Mel, gente, a bomba estourou, assim. Você imagina a bomba vem assim, ó. Pá! A bomba estourou. A última coisa que eu pensava realmente era em trocar o Lorenzo de escola, grávida da Mel. A Mel ia nascer no final do ano, então certamente eu queria que ele concluísse onde ele estava estudando e ele fosse, pelo menos aquele primeiro ano seguinte, na mesma escola para que não mudasse a vidinha dele pela chegada da irmã. Depois, naturalmente, eu iria trocá-lo de escola. A gente ainda não tinha um diagnóstico 100% fechado sobre essas dificuldades dele, mas o fato é, o Lorenzo, aos 4 anos, sofria bullying na escola. Chamavam ele de burro. E o fato dele ser louro, chamavam ele de louro burro. Naturalmente que isso era um problema pra mim. Foi uma questão que emocionalmente eu tava muito mal, muito chateada. Eu realmente tentava levar isso pra escola e que eles resolvessem isso realmente pra mim. Isso assim, auge Copa do Mundo, enfim. Tudo acontecendo, todo mundo desconectado com a Copa do Mundo, porque a Copa foi aqui no Brasil, né? Aquela Copa. Então a gente estava realmente em clima de festa. E eu não estava em clima de festa, porque eu estava vivendo um grande problema. E eu tinha que resolver esse problema, afinal de contas, era o meu filho e ele estava sofrendo. Tivemos uma reunião numa sexta-feira, que eu não vou esquecer nunca. Por acaso, naquela sexta-feira, eu estava tão estressada que eu passei mal, tive um sangramento e eu tive que correr para a maternidade. O pai do Lorenzo, né, meu ex-marido, foi para a reunião, junto à psicóloga, à escola, tentarem resolver essa questão do Lorenzo. Aí tentaram resolver, enfim, fizeram os combinados, né? A escola deu aquela comercializada para o Lorenzo não sair da escola, não era o que eu queria. Mas se as coisas não se resolvessem, fato, eu iria trocar, porque não estava se resolvendo. Eu simplesmente não podia fingir que o problema não estava existindo. E a escola não estava muito aceitando aquele discurso assim, Não, são todos amiguinhos, eles são muito amiguinhos, eles se amam. e não é bem assim, né? Tipo, o bullying ele acontece e a gente não pode fingir que ele não está acontecendo. E ele estava acontecendo.
Não é porque o Lorenzo é louro, porque ele é de uma família bem-sucedida, estava numa escola legal, que não rolava. Rolava, sim, pela dificuldade dele, no sentido pedagógico. Realmente, o Lorenzo ele tem muita dificuldade, principalmente com a leitura, com a fala, parte do português. Para ele, realmente é bem complexo. Na sexta-feira, a reunião, onde todos os combinados foram feitos, a escola super... Ai, não, agarramos o projeto, imagina. O Lorenzo não vai passar por nada, imagina. A Roberta, uma mãe super engajada na escola, jamais, isso não vai acontecer. Gente, na segunda-feira, na semana seguinte, o Lorenzo agrediu uma das amiguinhas, melhor, a amiguinha, na verdade, que mais fazia bullying com ele. E eu não fui informada disso na agenda. A mãe, naturalmente, foi informada que a filha foi agredida. No dia seguinte da escola, a mãe, gente, chegou nas minhas redes sociais e acabou. Tipo, essa rede social que vocês seguem hoje, tudo isso não era a mesma daquela época. Pra vocês entenderem meio que por que tudo acabou. Né? E eu recomecei tudo, na verdade. Essa pessoa chegou na minha rede social, gente. Ela fez um estrago na minha rede social. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Sério. Porque naturalmente eu aqui com vocês, quando eu falo, eu sou uma referência de mãe, né? Uma referência de escolhas na maternidade. Sempre fui, até pelo meu próprio trabalho, até por lidar muito com isso. Eu fiquei muito triste, né? E ela chegou me arrasando. Uma das minhas alunas, que também era mãe da escola, chegou assim... Caraca, assim, me defendendo, né? Sem entender o que é isso, como é que ela faz isso e tal. E a atitude, na minha opinião, como mãe, como mulher, a gente tinha que se juntar, eu e ela, pra ir em relação à escola. Porque a escola que tinha que se posicionar. Porque eu era presente, eu tava sempre ali. E todas as mães da turma sabiam que eu era muito presente. Aquilo foi uma decepção pra mim tão grande. Gente, foi muito forte. Eu me senti tão mal, tão sozinha, sabe? Que dali pra frente eu comecei a ter muita contração de treinamento. E um risco de parto prematuro se aproximando. E eu, caraca, que merda. Dali pra frente meu estado emocional realmente ficou muito fragilizado. Eu tive que fazer troca de escola do Lorenzo de uma hora pra outra, que não era uma coisa que eu queria fazer. Eu recebia um monte de não, porque afinal de contas você tentar trocar uma criança no meio do ano letivo, no meio de Copa do Mundo, foi super difícil. Uma escola me abraçou, o que eu posso dizer da escola do Lorenzo hoje, a sensação que eu tive foi que eles acolheram o meu problema. E assim, nossa, eu quero esse desafio pra mim, eu quero essa criança pra mim. E eu me senti acolhida. Não foi um processo muito fácil pra mim, realmente. E ali tava em torno do quê? De umas 20 semanas de gestação, imagino eu. Mas junto com isso ainda tinha um outro fator muito importante que andava junto com esse processo. E que fez com que o Lorenzo ficasse mais inflamado, mais irritado e tivesse até atitudes mais agressivas. E naturalmente que a escola sabia do que estava acontecendo, né? Tudo isso somado gerou uma gestação onde eu não tinha tempo de olhar para Mel. Muito pouco, realmente. Onde basicamente eu passava muito tempo apagando os incêndios do Lorenzo. Porque foram muitas coisas acontecendo, uma atrás da outra. A outra coisa que estava acontecendo com o Lô era o seguinte, foi um pouquinho antes de acontecer toda essa situação da escola. Gente, é tenso porque eu tenho que ficar lembrando, realmente, assim, eu não me conecto muito de gravar as coisas com detalhes. Mas eu devia estar ali umas 15 semanas de gestação, 16. Porque eu lembro bem que, tipo, o pai dele estava viajando e um belo dia o Lorenzo acordou e ele não conseguia levantar. Ele não conseguia colocar o pé no chão e isso foi muito louco. Ele chorava muito. Isso foi numa segunda-feira, não esqueci nunca. Eu fui correndo pra uma emergência com ele. Todo mundo achava, os médicos todos ficavam dizendo pra mim que... Ah, ele tá querendo aparecer e tal, porque a chegada da irmã, tipo, tá querendo chamar sua atenção, não é nada demais. Muita febre. E eu sem conseguir entender muito bem o que estava acontecendo. Fui buscando um monte de médico e o Lorenzo sem conseguir colocar o pé no chão, sem conseguir andar, sem conseguir dobrar a perna, né? Tudo na região do joelho. Naturalmente ele não conseguia fazer atividade física. O Lorenzo foi muito ativo e de repente tudo isso começou a ficar mais complicado para ele. Naturalmente isso fez com que o estado emocional dele também não ficasse legal e que ele ficasse mais irritado. Eu estava mais irritada por estar com uma gravidez mais delicada e eu tive que parar de treinar e quando eu voltei a treinar, eu voltei num ritmo mais tranquilo. O meu filho vivendo a mesma história, não podendo liberar energia, bizarro até a gente conseguir entender.